Do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 21, Livro do Céu, volume 4, 39 e 40. 3 de dezembro de 1900. A natureza da Santíssima Trindade é formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus entre os braços. E enquanto me deleitava em olhá-lo, sem saber como, do mesmo menino saiu um segundo, e depois de breves instantes o terceiro menino. Os dois semelhantes ao primeiro, embora diferentes entre eles. Surpreendida ao olhar para isto, disse: Oh, como se toca com a mão o mistério sacrossanto da Santíssima Trindade, que enquanto sois um, sois também três. Parecia-me que os três me diziam, mas ao sair a palavra, formava uma só voz. Nossa natureza está formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo, que a natureza do verdadeiro amor tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagens todas semelhantes na potência, na bondade, na beleza e em tudo o que contém. E só para dar um realce mais sublime à nossa onipotência, põe a marca de distinção, de modo que esta, nossa natureza, derretendo-se em amor como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união, dela forma três, e voltando a derreter forma um só. E é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isso de produzir imagens todas semelhantes a si mesmo, ou de assumir a imagem de quem se ama, que a segunda pessoa, ao redimir o gênero humano, assumiu a natureza e a imagem do homem, e comunicou ao homem a divindade. Enquanto isso diziam, eu distinguia muito bem o meu amado Jesus, reconhecendo nele a imagem da natureza humana, e só por ele tinha a confiança de permanecer diante deles. Senão, quem se atreveria? Assim, me parecia que a humanidade assumida por Jesus havia aberto o comércio à criatura, a fim de fazê-la subir até o trono da divindade, para ser admitida à sua conversação e obter rescritos de graças. Oh, que momentos felizes desfrutei! Quantas coisas compreendia! Mas para escrever algumas coisas eu preciso descrevê-las quando a minha alma se encontra com o meu amado Jesus, porque então me parece liberada do corpo. Mas ao me encontrar novamente aprisionada, as trevas da prisão, a distância do meu místico sol, a pena de não vê-lo, me tornam incapaz de descrevê-las e me fazem viver morrendo. Mas sou obrigada a viver atada, encarcerada neste mísero corpo. Ah, Senhor, tenha compaixão de uma miserável pecadora que vive doente e prisioneira. Rompe logo os muros desta prisão para voar a ti e não retornar mais. Então eu não sei, muito grande e conteúdo muito poderoso, né? Então tá falando aqui da Trindade, do mistério da Trindade. A gente falou sobre isso no retiro, né? Bastante. E ele tá falando que é formado de amor puríssimo, né? A natureza da Trindade é formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. E a natureza do verdadeiro amor tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagens todas semelhantes no poder, na bondade, na beleza e em tudo o que contém. E só para dar um realce a mais sublime a nossa onipotência põe a marca de distinção. De modo que esta nossa natureza, derretendo-se em amor, como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união, dela forma três e voltando a derreter forma um só. Por causa da matéria, não tem matéria, né? E é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isso de produzir imagens todas semelhantes a si,
ou de assumir a imagem de quem se ama. Que a segunda pessoa, ao redimir o gênero humano, assumiu a natureza e a imagem do homem e comunicou ao homem a divindade. É um mistério muito grande, né? Mas já está explicado aqui mesmo, né? Não tenho palavras para explicar isso, não tenho. E eu tô cansada agora, talvez é por isso. Amanhã a gente fala mais, né? Depois, se Deus tocar. Mas eu acho que já está explicando bem, pelo trecho mesmo já está explicando bem. 4:40, 23 de dezembro de 1900. Diante da santidade da divina vontade, as paixões não ousam apresentar-se e perdem por si mesmas a vida. Depois de ter passado longos dias de silêncio, entre o bendito Jesus e eu, senti um vazio dentro de mim. E esta manhã, ao vir, me disse: Amada minha, o que queres dizer-me que tanto desejas falar comigo? E eu, a envergonhar-me, disse: Meu doce Jesus, quero dizer-te que anseio ardentemente por te amar, a ti e ao teu santo querer, e se isto me concedes, me farás totalmente feliz. E ele agregou: Tu, em uma palavra, tens agarrado tudo, pedindo-me o maior que há no céu e na terra. E eu, neste santo querer, desejo e quero principalmente te conformar. E para fazer que te seja mais doce e agradável o meu querer, põe-te no círculo da minha vontade e observa nela as suas diversas virtudes e qualidades. Detendo-te agora na santidade do meu querer, agora na bondade, agora na humildade, agora na beleza, agora na pacífica morada que produz o meu querer, e nessas paradas que fizer adquirirá sempre mais novas e inauditas notícias do meu santo querer, e por isso ficará tão atada e apaixonada que não sairá nunca mais dele. E isto te trará um grande proveito, porque estando tu na minha vontade, não terás necessidade de combater com tuas paixões e de estar sempre em armas contra elas, pois enquanto parece que morrem, renascem novamente mais fortes e vivas. Senão que sem combatê-las, sem estrondo, docemente morrem, porque diante da santidade da minha vontade, as paixões não se atrevem a apresentar-se e perdem por si mesma a vida. E se a alma sente os movimentos das suas paixões, é sinal de que não faz morada contínua nos confins do meu querer, que faz suas saídas, suas escapadinhas a seu próprio querer, e volta à vontade humana. E está obrigada a sentir a peste da natureza corrupta, enquanto que, se tiver fixa em minha vontade, estará livre de tudo e sua única ocupação será me amar e ser amada por mim. Tem tudo a ver com a live, né, que a gente falou da vontade humana. Tem a ver também. Depois disto, olhando para o bendito Jesus, vi que tinha a coroa de espinhos e a tirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha cabeça. E ele me encaixou e desapareceu. E eu me encontrei em mim mesma com o desejo ardente de estar sempre em sua santíssima vontade. Então, vamos ver o que ele está falando então. Ela quer, né, amar a ele ardentemente, amar Jesus ardentemente e amar o santo querer dele também. E isso fará ela feliz. Aí ela falou assim, isso já é tudo que você está pedindo. Me amar e amar a divina vontade já é perfeito, é isso aí, né? Pedindo-me o maior dom que há no céu e na terra. Meu santo querer, desejo e quero principalmente te conformar. Para fazer que te seja mais doce e agradável meu querer, você deve se colocar no círculo da minha vontade, né? Ficar dentro das obras de Deus, ali dentro do conceito, né? Do que ele está dispondo, né? E observa nela as suas diversas virtudes e qualidades, né? No ato único, nas obras todas que foram feitas. Só assim que você vai saber, né? Essas virtudes e qualidades. Se você fica no círculo das obras de Deus, né? Que é criação, redenção e santificação. Detendo-te agora na santidade do meu querer, agora na bondade, agora na humildade, agora na beleza, né? Porque se você está girando em tudo que Deus fez, você vai ver a bondade, você vai ver a humildade, você vai ver a beleza, né? Agora na pacífica morada que produz o meu querer, e nessas paradas que fizer, adquirirá sempre mais novas e inauditas notícias do meu santo querer, que é dentro também dessas obras, né? E por isso ficará tão fechada e atada, né, apaixonada por tudo que eu fiz, que não sairá nunca mais dela, né? E isto te terá um grande proveito, porque estando tu na minha vontade, não terás necessidade de combater com as tuas paixões. Aí as paixões é aquilo, né, que a vontade humana faz questão, né? Eu faço questão porque eu quero amizade com a minha irmã, então eu preciso ligar para ela todo final de semana para poder
ela continuar confiando em mim, que eu sou uma boa irmã, que não sei o quê. Então, é uma paixão de manter a amizade de qualquer jeito, né? Então, a paixão é isso. Se você tá na vontade de Deus, você vai fazer isso só na hora que Deus pedir. Na hora que Deus deixar você ligar para sua irmã, é que é hora. Então, aí a sua paixão não vai aparecer. Sua paixão não vai aparecer porque você tem que estar dentro da vontade de Deus, fazendo na hora que Ele quer. Porque é Ele que governa direito, né? É Ele que sabe a hora certa. Porque a sua irmã não liga para você, só você que liga para ela. Então, se é só você que liga para ela, então você tá querendo alguma coisa, você tem algum interesse, né? Que ela não tá tendo, mas você tá tendo. Então qual que é o seu interesse? Então vamos organizar isso, vamos equilibrar isso. Ela já que não liga para você, então você vai ligar de vez em quando para ela, só para, para poder não ficar desequilibrado, só você ligar e tal. Então, é mais ou menos isso que eu vejo, né? Um exemplo. E aí eu não vou estar sempre em armas contra a minha paixão, porque eu sei a hora certa de fazer as coisas e como fazer. Pois enquanto parece que morre, renascem novamente, mais fortes e vivas. Senão que sem combater, sem estrondo, docemente morrem. Porque, né, se você não combate ela, se você não fica dando atenção para a paixão, ela morre naturalmente, não precisa ficar ali, eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com isso. Se você fica concentrado nisso, ela sempre volta à vida novamente. Né? Se você fica sempre questionando isso. Agora, se você já entendeu a vontade de Deus, pôs uma pedra no assunto. Colocou uma pedra, não tem mais como a paixão ter vida, não tem mais jeito. Ela não vai se atrever a se apresentar mais. E perdem por si mesma a vida. E se a alma sente os movimentos das suas paixões, é sinal de que ainda não faz morada contínua nos confins do meu querer. Então, assim, se você fica voltando a conversar sobre um assunto, é sinal que aquele assunto é muito importante para você. Então, se você entendeu, Aline, eu não quero que você fique ligando para sua irmã toda semana, porque ela não liga para você, então você não vai ficar ligando toda semana. Então, de vez em quando eu vou deixar você ligar para ela, eu vou avisar a hora que eu quero que você ligue. E aí, tudo bem. Aí tá bom, Senhor, eu confio em vós, eu confio em vós, vou fazer do seu jeito. Mas se você não concorda com o jeito de Jesus, você vai ficar lembrando, Jesus é minha irmã, faz tempo que eu não falo com ela, o que que você acha, não sei o que. Você vai voltar a incomodar Jesus com aquilo e não vai confiar nele. Então é isso que dá, a sua paixão está voltando à vida, porque você não entendeu, né, a intenção de Jesus, você não confiou nele. Então, aí é sinal de que você ainda não faz morada contínua nos confins do querer divino, porque não te convenceu, né? E aí você faz suas saídas, suas escapadinhas ao seu próprio querer, e está obrigada a sentir a peste da natureza corrupta. Enquanto que se estiver fixa em minha vontade, estará livre de tudo, e sua única ocupação será me amar e ser amada por mim. Depois disso, olhando para o vinho de Jesus, vi que tinha a coroa de espinhos. Eu atirei, coloquei na minha cabeça, né? Ele me encaixou e desapareceu. E eu me encontrei em mim mesma, tá? Aí amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 7 de novembro, volume 4, capítulos 39 e 40. 3 de dezembro,
de 1900. A natureza da Santíssima Trindade é formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus entre os braços. E enquanto me deleitava em olhá-lo, sem saber como, do mesmo menino saiu um segundo, e depois de breves instantes, um terceiro menino, os dois semelhantes ao primeiro, embora diferente entre eles. Surpreendida ao olhar para isso, disse: ó, como se toca com a mão o mistério sacrossanto da Santíssima Trindade, que enquanto sois um, sois também três. Parecia-me que os três me diziam, mas ao sair a palavra, formava uma só voz. Nossa natureza está formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. E a natureza do verdadeiro amor tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagens todas semelhantes na potência, na bondade, na beleza e em tudo que eles contêm. E só para dar um realce mais sublime à nossa onipotência, põe a marca da distinção, de modo que esta nossa natureza, derretendo-se em amor, como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união. Dela forma três, e voltando a derreter, forma um só. E é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isto de produzir imagens todas semelhantes a si, ou de assumir a imagem de quem se ama. Que a segunda pessoa, ao redimir o gênero humano, assumiu a natureza e a imagem do homem e comunicou ao homem a divindade. Meu Deus do céu, eu tô aqui tentando absorver o que está sendo falado aqui, que é muito, muito grande, está sendo falado aqui, que é falando sobre a Santíssima Trindade. A natureza da Santíssima Trindade é muito lindo, né? Ali o que Luísa estava vivendo. Ela estava vendo, né? Esse mistério da Santíssima Trindade, que é um só Deus, que apareceu ali Jesus, né? Tão interessante que primeiro foi Jesus, né? Ali nos braços dela. E ela tá toda confiante. Essa questão da humanidade de Jesus, né? Que dá essa confiança à criatura se aproximar de Deus, à humanidade de Jesus. É tão interessante, né? Porque as pessoas, elas têm um certo receio e medo de se aproximar de Deus. Tem outros trechos do livro do céu que a Luísa, quando está diante do Pai, ela fica com receio de se aproximar, não se sente digna, ela fica com muito receio. Mas aí Jesus, quando se aproxima dela, diz que ela não tem medo, e tá ali, né? Quando aparece Jesus, ela se sente mais confiante de se aproximar. É tão interessante, né? Então, olha só, aqui primeiro apareceu ele, Jesus, e depois saiu dele, né, o Pai e o Espírito Santo ali. Então, mostrando esse mistério da Santíssima Trindade, que é um só Deus, mas em três pessoas em um só Deus, né? Então, são distintos entre si, mas assim, formado assim, num só amor, né? Então, assim, que até no tema do trecho aqui, que aí fala que a natureza da Trindade é formada. Então, a natureza divina é formada de amor puro, amor, simplicidade e comunicação, de comunicar. E aí, ele está falando aqui que essa propriedade, né, de Deus. Olha, ele fala aqui, ó. Nossa natureza está formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. A natureza divina é amor puro, simplicidade e comunicação. Né? Aí a palavra, né, comunicada
A gente vê que através da palavra ele cria, né? Por meio da palavra tem essa virtude criadora, a comunicação, né? A palavra que sai de Deus, ela sai para criar, né? O fiat divino. E ele é simples, Deus não é complicado, né? Ele é simplíssimo, né? No seu modo, né? No modo de agir, de pensar. A gente que é complicado e a gente acha complicado porque somos muito pequenos, né? Mas Deus é muito simples. A gente é que é complicado, né? E o amor dele é puro, puríssimo, sem mancha de interesse alguma. É amor gratuito, né? Um amor assim que a gente nem consegue mensurar, né? Então, essa é a natureza divina: simplicidade, comunicação e pureza no amor, né? E a, e a, e a natureza do amor, desse verdadeiro amor, tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagens todas semelhantes, tá vendo? Então, a natureza do amor. Então, o amor, ela tem essa propriedade de produzir, né? Tem essa potência e essa propriedade que é muito especial de produzir imagens semelhantes a ele, né? E aí é o que ele faz. Ele comunica tudo isso à alma, né? Quando a alma se dispõe, ela tem essa propriedade especial, a natureza divina, a natureza do amor de Deus que transforma, que cria, né? Que muda e faz imagens ali semelhante a ele na potência, na bondade. Tudo isso quem faz é o amor. O amor que tem essa propriedade de, né, de fazer, de produzir de si imagens. Imagem toda semelhante a ele, né? Tanto no poder, que aqui é a potência, na bondade, na beleza e em tudo que ele contém. Então, a alma, ela é transformada, né? E aí a alma, quando vive na divina vontade, ela está ali fusionada, né? Ela vive da vida de Deus. E quando Deus vem habitar na alma, a gente sabe, né? Ele traz tudo com ele, tudo que é, que pertence a ele, tudo que contém em si, tudo. Tanta qualidade, virtudes, os atributos, que é o que ele está falando aqui, os bens. Então, tudo, aí ele fala aqui, ó, e em tudo que ele contém. Então, tudo que ele contém, ele deposita na alma, né? E a alma é toda transformada. E tudo isso é o amor, né? Que faz, que move a Deus, né? É o amor. Esse é o verdadeiro amor que transforma, né? Que muda, né? Que produz de si imagens semelhantes. E só para dar um realce mais sublime à nossa onipotência, põe a marca da distinção. De modo que esta nossa natureza, que elas são distintas, né? Tem essa marca. É tão interessante, né? O mistério da Santíssima Trindade, que é uma só, né? Um só amor, né? Essa imagem da Santíssima Trindade é um só Deus. Mas o amor, sabe? Esse verdadeiro, esse amor deles é tão grande que transbordou de uma forma que aí fala, né? Quando ele pensou em si mesmo, né? Ali veio ali Jesus, né? O verbo, a palavra, né? Que saiu. E aí o amor entre eles dois veio o Espírito Santo. Então é isso, né? Essa distinção, esse modo sublime dele tem essa onipotência dele tem essa marca de distinção. São três pessoas, né? Tem essa distinção, mas são uma só coisa, né? Um só Deus, uma só vontade. De modo que esta nossa natureza, derretendo-se em amor, tá vendo? A natureza de Deus é só amor, né? Então ele só se move por amor, né? Entre eles é amor, né? E ele também, né? Ele é tão amor que ele quis transbordar fora dele esse amor e amar fora dele, né? Que aí ele nos criou para isso, né? Então ele fala, derretendo esse amor como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união. Então eles são simples, não tem impedimento, né? Essa questão da união entre eles. Não depende da matéria para unir, assim também para essa união com Deus, né? Que a gente tem essa união com Deus, a gente, ele não precisa assim da matéria para a gente se unir, essa união, né, com Deus. Dela forma três e voltando a derreter, forma um só. Então ele se derreteu o amor, né? Que ele está falando dele, né? Do mistério da Trindade.
esse amor, né, que se derrete, né, que ele está falando aqui, tem se derretendo-se em amor, né, e tem essa distinção, né, essa distinção ali que ele fala. Então, o amor que, né, que faz essa marca de distinção e que também forma uma coisa só, essa questão de distinção, né, de três pessoas e sendo um só Deus, né, ele está falando disso, desse mistério. E é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isto de produzir imagens todas semelhantes a si, ou de assumir a imagem de quem se ama. Olha só que lindo aí, olha só como é que é o amor de Deus, a natureza divina. O verdadeiro amor tem de produzir imagens todas semelhantes assim. Então, ele produz imagens semelhantes a si, mas também ele assume que foi o que Jesus fez. Ele, né, por amor, ele assumiu a imagem de quem ele ama, né, que somos nós, criaturas, né? Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela assumiu a natureza, né, humana, a imagem humana, para redimir o gênero humano, né? Então, é muito lindo esse amor de Deus, meu Deus do céu. Então, ele tomou a natureza, é muito grande isso, né? Muito grande, meu Deus, um Deus assumir. E agora ele, meu Deus do céu, não é só assim assumir por um tempo, não foi só para ali aquele tempo da redenção, né? É por toda a eternidade. Ele assumiu assim, e por toda a eternidade ele vai ter essa natureza humana, que é a humanidade dele, né? Além do divino, ele assumiu. Então, por toda a eternidade, a gente vai ver a eternidade olhando ali essa imagem que ele assumiu do homem. Então, assim, muito grande, um Deus assumir a imagem, meu Deus, do homem. Ai, Jesus, ai, é muito grande, né? E comunicou ao homem a divindade. Então, ele assumiu a natureza do homem e veio para e comunicou ao homem a divindade, né? É muito lindo esse mistério, né? E tudo isso, todo esse movimento foi o amor puríssimo de Deus, né? Foi o amor que tem essa natureza, ou esse verdadeiro amor, que é o amor de Deus, tem essa propriedade de formar imagens, né? De si mesmo e também assumir imagem, né? Foi o que Jesus fez. Enquanto isso diziam, eu distinguia muito bem o meu amado Jesus, reconhecendo nele a imagem da natureza humana. Olha isso, meu Deus. Ai, Senhor, é muito lindo isso, né? Meu Deus, como é que pode, né? Deus assumir a natureza humana, que amor é esse, né? Deve ser a coisa mais linda, imagina a gente no céu assim, poder contemplar, né? Jesus, meu Deus, que assumiu minha natureza humana assim, por amor, né? Para poder nos redimir, nos comunicar o divino, né? O homem, a divindade, então, meu Deus do céu, é demais, né, pra cabeça da gente, assim. É muito lindo, deve ser, né? Eu fiquei agora aqui, né, quando eu li, imaginando assim, esse momento, né, a Luísa vendo, reconhecendo Jesus por causa da natureza humana. É a coisa mais linda, né? Meu Deus do céu. E só por ele tinha confiança de permanecer diante deles, tá vendo que eu falei? Né, que eu lembrei de outros trechos que, logo os primeiros volumes, acho que foi quando ela teve o casamento místico, algo assim, que ela ficou com receio de se aproximar, realmente, né? Não sentia essa coragem de se aproximar quando ela estava diante do pai. E aí ela só que teve coragem mesmo e confiança de se aproximar por causa de Jesus. É muito grande, né? Por isso que Jesus assumiu a natureza humana, porque só assim, né? Ele precisou realmente se irmanar e conviver conosco para que ele pudesse ser ouvido. Porque os homens, eles têm medo de Deus, tinham medo de Deus e até hoje, né? Tem esse receio de se aproximar de Deus, desconfiança. Então, ele precisou, né, ali assumir a humanidade para conquistar a confiança do homem, para poder comunicar, né? Ao homem a divindade, comunicar o reino da divina vontade, os ensinamentos e tudo mais. Então, ele teve que conquistar, né? Conquistar o homem. Senão, quem se atreveria? Verdade.
Nossa, é muito lindo, né, isso aqui. Assim, me parecia que a humanidade assumida por Jesus havia aberto comércio à criatura, olha só. Pois é, abriu realmente os caminhos, né? E o homem se sente mais seguro, a gente se sente seguro de se aproximar de Deus, toda a confiança. É muito, muito incrível, né? O que Jesus fez, o que a humanidade de Jesus. Porque realmente, os homens, eles tinham um trato com Deus, né? Muito distante, né? Cheio de medo, de temores e desconfiança. Não tinha coragem, né? De realmente, de ter um relacionamento de filho, né? E Jesus veio tirar tudo isso, toda essa desconfiança, esses medos, né? Mostrar que Deus, ele não é um tirano, mas ele é amor, que a natureza de Deus é amor puríssimo. Então, a humanidade de Jesus, né, veio comunicar todo esse amor de Deus, quem é Deus, né, o reino dos céus que ele fala muito, né, e do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que Deus não é isso que eles pensam, né, que não precisa ter receio de se aproximar de Deus, ele abriu mesmo o comércio, né, a fim de fazê-la subir até o trono da divindade, para ser admitida à sua conversação. Olha essa coisa maravilhosa. E obter reescritos de graça. Então, não tem mais, hoje a gente vê que o homem, ele tem mais, né, confiança, apesar de, né, de existir desconfiança, mas eles têm mais hoje, por causa da humanidade de Jesus, de se aproximar, né, de rezar, de pedir graças, de realmente se aproximar de Deus, ter uma certa coragem, né, a humanidade de Jesus deu essa coragem, né, e essa confiança de se aproximar de Deus, de ter uma conversação com Deus, mesmo que seja para pedir graça, mas o homem, né, tem essa coragem. E aí a gente entende também né, o paraquê da instituição da Eucaristia, também um dos motivos, né, porque o homem até tem, a gente vê que como as pessoas ficam, né, não tem receio de se aproximar, de, de entrar na fila da comunhão, comungar, de estar ali na adoração, e, né, tem essa confiança porque ele está ali. Eu acho que se ele tivesse visivelmente ali, acho que as pessoas iam ter um pouco de receio de se aproximar, né? Um certo temor, né? De não se sentir digna de se aproximar. E aí, por isso que Jesus também instituiu a Eucaristia, um dos motivos, né? Para realmente, né, dar essa coragem ao homem e o homem não ter receio de se aproximar, né? De Deus, né? De receber a Deus e não ficar com escrúpulos, né? Para estar ali com Jesus, né? Mas para escrever, que momentos felizes desfrutei, quantas coisas compreendia. Mas para escrever algumas coisas eu preciso descrevê-las. Quando a minha alma se encontra com meu amado Jesus. Porque então me parece liberada do corpo, mas ao me encontrar novamente aprisionada às trevas da prisão, à distância do meu místico sol, a pena de não vê-lo me torna incapaz de descrever. Assim, Jesus, a gente é uma tragédia, né? Então, assim, com Jesus tudo é mais claro, né? Tudo é mais fácil de compreender, é luz, né? Muita luz a gente consegue realmente enxergar e ali, ele é toda essa nossa ajuda. E sem ele a gente sente dificuldade mesmo de compreender, de descrever, de encontrar as palavras, né? De entender. Me fazem viver morrendo, mas sou obrigada a viver atada, encarcerada neste mísero corpo. Então, o corpo limita demais, né? Então, a alma, né, a gente vê que a luz, quando ela sai do corpo, ela é mais compreensiva as coisas, né? Fica mais clara, mas o que o corpo da gente, né? Ela impede da gente compreender muita coisa, entender muita coisa, né? O nosso corpo, ele dá, mas tem essas limitações, né, para a alma. E realmente dificulta a gente compreender. Ah, Senhor, tenha compaixão de uma miserável pecadora que vive doente e prisioneira. Rompe logo os muros desta prisão, para voar a ti e não retornar mais. Capítulo 40, 23 de dezembro de 1900. Diante da Santíssima, não,
perdão. Diante da santidade da divina vontade, as paixões não ousam apresentar-se e perdem por si mesmas a vida. Depois de ter passado longos dias de silêncio entre o bendito Jesus e eu, senti um vazio dentro de mim. E esta manhã, ao vir, disse-me: Amada minha, o que queres dizer-me que tanto desejas falar comigo? E eu, a envergonhar-me, eu disse: Meu doce Jesus, quero dizer-te que anseio ardentemente por te amar, a ti e ao teu santo querer. E se isto me concedes, me farás totalmente feliz. E ele agregou: Tu, em uma palavra, tens agarrado tudo, pedindo-me o maior que há no céu e na terra. E eu, neste santo querer, desejo e quero principalmente te conformar, e para fazer que te seja mais doce e agradável o meu querer, põe-te no círculo da minha vontade e observa nela as suas diversas virtudes e qualidades, detendo-te agora na santidade do meu querer, agora na bondade, agora na humildade, agora na beleza, agora na pacífica morada que produz o meu querer. E nestas paradas que fizer, adquirirá sempre mais novas e inauditas notícias de meu santo querer. E por isso ficará tão atada e apaixonada que não sairá nunca mais dele. E isto te trará um grande proveito. Porque estando tu na minha vontade, não terás necessidade de combater com tuas paixões e de estar sempre em armas contra elas. Pois enquanto parece que morre, renasce novamente mais fortes e vivas. Senão que, sem combater, sem estrondo, docemente morrem. Porque diante da santidade da minha vontade, as paixões não se atrevem a apresentar-se e perdem por si mesmas a vida. Muito grande isso aqui, né? Então, diante da vontade divina, realmente a nossa vontade humana não tem forças, né? E a gente estava falando sobre isso ontem na live, né? Sobre a vontade humana, né? E quanto a gente, por ter adquirindo esses conhecimentos, né? E tomando cada vez mais ciência da vontade divina, do querer divino. E aí, esse observar que ele fala aqui, né? Põe-te no círculo da minha vontade e observa nela as suas diversas virtudes e qualidades. Então, a vontade divina, a vontade de Deus, a virtude da vontade de Deus, das qualidades da vontade de Deus. Então, esse deter-te é realmente meditar, observar, conhecer, né? A santidade do querer divino. Então, isso é muito importante, porque com o conhecimento, realmente a vontade humana não se atreve. Era o que a gente está falando ontem, né? A gente sente, né, a vontade humana, mas aí querer é outra coisa, né? Como estava falando ontem, querer é outra. A gente sente e fica assim maluco, né? Porque a gente não quer fazer a nossa vontade. Porque a gente vem tomando ciência que é a vontade divina, a beleza que é a vontade de Deus, a santidade, a beleza, né? A humildade, a bondade do querer de Deus. O quanto o querer de Deus é perfeito. É perfeito. Só há amor, vida, no querer divino. Então, a gente, com o conhecimento, a gente vai tendo essa ciência, né? E aí, nesse deter-se, né? Nessas qualidades da vontade divina, na virtude, nessa vida, na beleza, na passividade, né? Que produz a divina vontade, a gente realmente, né? Fica assim como morta. E o nosso maior medo, como a gente estava falando ontem, é de não saber o que Deus quer. É de estar fazendo a nossa vontade,
né? Porque foi muito interessante ontem mesmo falar sobre a vontade humana e como ela é, né, atrevida, como ela gosta de sair atropelando tudo, né? Como ela é alvoroçada, muito contrário da passividade que Jesus está falando aqui, que ela produz. Então, ela fica inquieta, ela fica cheia de si, né? Ela fica preocupada. Então, assim, quando a gente conhece toda a beleza da vontade divina, o bem que é a santidade, realmente a gente fica assim. A vontade divina, ela combate, né? Ela fica como morta as nossas paixões, as desordens, né? Porque a alma entra em ordem, né? A alma, ela vai possuindo essas qualidades divinas, essas virtudes, a beleza divina vai se desenvolvendo na alma, a humildade. A alma vai tendo contato com essa vida divina, né? E vai convivendo na vida prática, né? Com tudo isso. Então, é muito incrível o que a divina vontade faz, porque ela, como ele está falando aqui, ó, porque estando tu na minha vontade, não terás necessidade de combater com tuas paixões. Então não tem assim, um combate, né, com as paixões, né? Não tem, porque ele está falando aqui, ó, e de estar sempre em armas contra elas. Não tem esse combate, sabe? Essa briga que é na vontade humana. A gente vê assim um exemplo da pessoa que está ali na santidade das virtudes e está buscando ali obedecer, né, os mandamentos. A gente vê o combate que é, né? Ela não quer, um exemplo, não quer cometer adultério, né? Sabe que é pecado, mas é um combate. Ela está desejando, ela queria poder fazer isso, mas ela fica uma confusão, fica aquele combate dentro dela, aquele desejo de fazer aquilo, mas ela sabe que não pode, e fica aquela guerra dentro da alma, né? A vontade humana querendo fazer uma coisa, mas ela sabe que aquilo não pode ser feito, porque lá nos mandamentos diz que isso é pecado mortal e fica aquele combate, né? Mas na divina vontade não tem esse combate. É muito interessante, não tem realmente as paixões, elas ficam quietinhas, ficam ali, né? As paixões ficam ordenadas, ficam no lugar. É muito interessante que não existe esse combate, né? Mas é uma passividade, não tem essa luta como é na santidade das virtudes, como é a pessoa que vive na vontade humana, né? Porque a vontade divina é que põe as paixões ali é, adormecidas, vamos dizer assim, né? Não sei, mortas, né? Que aí ele vai falar aqui, ó. Pois enquanto parece que morrem, renascem novamente mais fortes e vivas. Isso eu acho que ele está falando assim quando é na vontade humana, porque ele está falando aqui, ó, combater com suas paixões, de estar sempre em armas contra elas, que a pessoa está sempre ali, né? Ali combatendo, é uma luta constante, né? Ó, pois enquanto, então ela combate, então ela não caiu na tentação, por exemplo. Ela não caiu na tentação. Então parece que morreu ali. Mas quando pensa que não, aparece uma situação, circunstância e ela renasce novamente, forte e viva. Então, assim, meu Deus, é terrível, né? Viver da vontade humana, meu Deus, é uma dor, assim, meu Deus, ai, é difícil demais, né? Meu Deus. Senão que sem combater, aí sem estrondo, docemente morrem. Porque diante da minha vontade, as paixões não se atrevem a apresentar-se, perdem por si mesma a vida. Então, na divina vontade, como a gente estava falando ontem, vai aparecer a vontade humana, né? Mas aí, sentir a vontade humana é uma coisa. A gente sente, mas sem estrondo ela fica quieta, né? Porque a gente sente, mas aí querer já é outra coisa. A gente não quer fazer a nossa vontade de que é a divina. Então, sem estrondo, essas paixões, elas ficam quietinhas. Fica quietinha. Então, a santidade da vontade divina, as paixões, diante dela, as paixões não se atrevem a se apresentar. A gente sente, mas ela não fica querendo se impor, né? Então, ela perde a vida. É bem interessante. E se a alma sente os movimentos de suas paixões, é sinal que não faz morada contínua nos confins do meu querer. Olha isso aqui.
Então, ela ainda não está continuamente, né? Está dando as escapadinhas, né? Muito interessante isso aqui, esse sinal aqui, é, guardar, né? Essa informação. Então, se a alma sente o movimento de suas paixões, se ainda tem ali considerações humanas, preocupações humanas, né, consigo mesma, do que vão achar de mim, o que vão pensar de mim, se aquela pessoa, se tiver algum movimento desse, considerações próprias humanas, é sinal de que ainda não faz continuamente na morada na vontade divina, né? Ainda está naquele processo ainda, né, que tem ainda ali de que Jesus ainda tem que suprir, né? Como foi falado ontem. Aí que faz suas saídas, suas escapadinhas, a seu próprio querer. Então é isso, né? Ali que sai, né? Às vezes acontece quando tem a coisa ainda para ser resolvida dentro de nós, né? Ali então Jesus permite essas situações acontecer, né? Para mostrar que ainda tem paixões ali, né? E quando a gente vê, né? As escapadinhas acontecem, né? A gente quer atropelar, quer resolver as coisas do nosso jeito e, né? Se perturba com alguma situação. Então essas são as escapadinhas, né? E está obrigada a sentir a peste da natureza corrupta, né? E aí a gente morre de dor, né? A pena que ele falou ontem lá, né? Essa pena, porque sentiu essa, né? A peste da natureza corrupta, o que é, meu Deus, é horrível, né? A dor que a gente sente, né? Quando a gente sente esse mau cheiro da natureza corrupta, a gente só falta enlouquecer, né? A gente fica assim numa pena, assim, da morte a pena que ele fala ontem, né? É muito doído, meu Deus do céu. Enquanto que, se estiver fixo em minha vontade, estará livre de tudo. Então não tem, né? Ela não tem as paixões, ela não vai ali fazer graça, né? Então ela vai estar sempre ali continuamente em paz, nada vai tirar ela, né? Dessa paz, né? Nada vai perturbar, ela vai estar indiferente a pessoas, criaturas, situações, então não vai estar preocupada, né? Está totalmente indiferente com relação a preocupações humanas próprias, né? Então ela está livre de tudo isso, né? E sua única ocupação será me amar e ser amada por mim. Então, que tem que ser a nossa ocupação, né? Não ficar ali paralisada, por mais que às vezes isso possa acontecer, mas isso é luz para a gente, né? Para mostrar que ainda tem, mas isso, como a Lena falou, isso não quer dizer que a gente não está vivendo a divina vontade, né? A gente tá, Jesus considera, tem a intenção, e aí seguir em frente, né? Pegar essa luz, né? E, e procurar só se ocupar, né? De amar a Deus. É isso que a gente tem que gravar, né? Que a gente tem que só se mover e fazer os atos por amor a Deus, em direção a Deus, né? Sempre buscando a Jesus, perguntando a Jesus o para quê, por amor a Ele, do que Ele quer, né? Essa deve ser só a nossa preocupação, né? Só ocupar-se em que Ele está falando aqui, de amar a Ele e ser amada por mim. Então, se preocupar, né? Nessa relação, né? De dar e receber, nessa relação com Deus. É isso que a gente tem que se ocupar e não se estar aprendendo, né? Com essas coisas. Depois disso, olhando para o bendito Jesus, vi que tinha a coroa de espinhos e a tirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha cabeça. E ele me encaixou e desapareceu. Eu me encontrei em mim mesma com um desejo ardente de estar sempre em sua santíssima vontade. É interessante que já começou a falar da divina vontade para ela aos pouquinhos, né? Ele vai trazendo aos pouquinhos para ela o que é a divina vontade, né? Bem legal, ele já vem aqui preparando a ela aqui para poder, né? Trazer nas lições da divina vontade. Mas a gente vê que ele vem falando aos pouquinhos, né? Preparando a alma dela para ela se despojar de si mesma, né? Esquecer, de se esvaziar, né? E ali ficar só com Jesus, né? Não ficar preocupando e, e ficar se prendendo a situações do que ela está passando, o estado habitual dela, e não ficar se perturbando, né? Então é bem interessante. Amém, Fiat?
Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 21, volume 4, trechos 39 e 40. Volume 4, trecho 39, de 3 de dezembro de 1900. A natureza da Santíssima Trindade é formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus entre os braços, e enquanto me deleitava em olhá-lo, sem saber como, do mesmo menino saiu um segundo e depois, breves instantes, um terceiro menino, os dois semelhantes ao primeiro, embora diferentes entre eles. Oh, como se toca com a mão o mistério sacrossanto da Santíssima Trindade, que enquanto sois um, sois também três. Parecia-me que os três me diziam, mas ao sair a palavra formava uma só voz. Nossa natureza está formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo, e a natureza do verdadeiro amor tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagens todas semelhanças na potência, na bondade, na beleza e em tudo o que ele contém, e só para dar um realce mais sublime à nossa onipotência, põe a marca da distinção, de modo que esta nossa natureza, derretendo-se em amor, como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união, dela forma três, e voltando a derreter, forma um só. E é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isto de produzir imagens todas semelhantes a si, ou de assumir a imagem de quem se ama, que a segunda pessoa, ao redimir o gênero humano, assumiu a natureza e a imagem do homem e comunicou ao homem a divindade. Neste trecho, a Santíssima Trindade vem se apresentar e nos dizer, né, que a natureza das três divinas pessoas está formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. O que eu posso dizer desse trecho que eu início aqui é que é o amor, né, que os une, e só para dar uma diferença assim para nós, né? Eu acho sabermos quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, assim, né? No que cada um tem de diferente, que diferencia entre eles, né? Quando a gente sabe, como a Luísa, por exemplo, né? Que ela, mais abaixo, ela vai dizer que ela soube qual era Jesus, né? Por causa da forma como ele se apresenta. Então, eles têm, por causa do amor, que quis que eles se fossem diferentes só para dar um realce, né, para realçar uma característica assim de, digamos assim, se pode se dizer assim, de diferença entre cada um deles. Mas esse amor, ele não tem uma forma assim material. Por isso que eles, é, como diz aqui, né, a palavra derreter, quando se derrete esse amor, digamos assim, eles se transformam em um só, porque não tem matéria, né, para poder separar, né? Então, é, digamos assim, como se fosse líquido, né? Aí é muito difícil explicar a Santíssima Trindade, né? Algo assim que ultrapassa, né, a nossa capacidade, porque é grande demais esse mistério. E além disso, né, esse amor, ele, ele produz imagens semelhantes a si, ou de assumir a imagem de quem se ama, né, como
Jesus, né, que assumiu a natureza e a imagem do homem, porque o homem foi criado por amor. Então, o amor, a criatura é tão grande para poder comunicar ao homem a sua divindade, grande demais. Enquanto isso diziam, eu distinguia muito bem o meu amado Jesus, reconhecendo nele a imagem da natureza humana, e só por ele tinha confiança de permanecer diante deles, senão quem se atreveria? Assim, me parecia que a humanidade assumida por Jesus havia aberto o comércio à criatura, a fim de fazê-la subir até o trono da divindade, para ser admitida à sua conversão e obter rescritos de graças. Oh, que momentos felizes desfrutei! Quantas coisas compreendia! Mas, para escrever algumas coisas, eu preciso descrevê-las quando a minha alma se encontra com o meu amado Jesus, porque então me parece liber, liberada do corpo. Mas ao me encontrar novamente aprisionada, as trevas da prisão, a distância do meu místico sol, a pena de não vê-lo, me tornam incapaz de descrevê-las e me fazem viver morrendo, mas sou obrigada a viver, atada, encarcerada neste mísero corpo. Ah, Senhor, tenha compaixão de uma miserável pecadora que vive doente e aprisionada. Rompe logo os muros desta prisão para voltar a ti e não retornar mais. E ela só conseguiu se aproximar deles porque ela reconheceu, né, a imagem da natureza humana de Jesus. E ela entendeu que a humanidade assumida por Jesus havia aberto o comércio, né, à criatura, a fim de fazê-la subir de novo, né, até o céu, né, até a divindade, para ser admitida, né, para ela poder, para ser admitida a conversão dela, né, quando ela se arrependesse, voltasse para Deus e receber as graças, né, dos méritos do sacrifício de Jesus. Então, se Jesus ele não tivesse vindo, né, numa forma humana, assim, e nascido e passado por todas as fases, né, se bem que isso tem, né, uma outra finalidade, né, que era também reparar, né, de reparações, de estar também divinizando os atos, né, e dando glória a Deus que a criatura não dava, tudo isso ele fazia, ele fez, né, nos 34 anos de vida dele, né, no ventre da sua mãe santíssima. Mas o humano de Jesus, né, o fato dele ter vindo assim como um de nós mesmo, assim, pobre, né, que foi criado ali junto com as outras crianças, que Nossa Senhora ensinava a eles, né, a ler, né, e eles conviviam ali, ele convivia com os primos dele. Tudo isso, né, foi algo que aproximou, né, nos aproximou de Deus, porque nós sabemos que quando nós, né, ele sempre falou, né, que quando nós, quem vê a mim vê ao Pai, então a gente conseguiu ter uma ideia diferente de Deus que antes, né, da vida de Jesus as pessoas tinham, né, era um mistério muito grande, ficava numa tenda, só uma pessoa que tinha acesso e as pessoas temiam demais, achavam que ele era, né, até uns tempos atrás, as pessoas idosas ensinavam muito para os filhos, para os netos, né? Não faz assim, senão Deus castiga. Então, era um Deus assim de castigo, não era um Deus de amor, né? E é uma ideia assim errada, né? Que foram passando para as pessoas e que afastavam mais elas do que aproximava, né? Mas quem conhece Jesus, quem assiste os filmes, né, da vida dele, assim, vê que não era nada daquilo, né? Jesus, quem vê ele vê o Pai, e ele era só amor, né? Era só eh, misericórdia, era só perdão, né? Era só bondade, paz.
né? Ele não oprimia as pessoas, ele não forçava elas a nada, ele não eh, não tinha nenhuma atitude assim escandalosa, né, que fosse escandalizar. Então, é tantas coisas que nós aprendemos, né, na Valtorta, né, lendo ali a vida de Jesus, né, os diálogos dele com os discípulos, quanto ele ensinava em todas as situações. E isso tudo, né, é, que fez com que nos aproximássemos mais de Deus, né? Então, é muito grande esse mistério da Santíssima Trindade, mas é graças a Jesus, né, nós podemos olhar assim, com um olhar é, mais de filho mesmo, né, para Deus, né, e não temer Ele por, por medo, mas é um temor assim de respeito, de admiração, de amor mesmo, né, por quem Ele é. Amém, Fiat. Volume 440, de 23 de dezembro de 1900. Diante da santidade da divina vontade, as paixões não ousam apresentar-se e perdem por si mesmas a vida. Depois de ter passado longos dias de silêncio entre o bendito Jesus e eu, senti um vazio dentro de mim e esta manhã, ao ouvir, disse-me: Amada minha, por que queres dizer-me que tanto desejas falar comigo? E eu, a envergonhar-me, eu disse: Meu doce Jesus, quero dizer-te que anseio ardentemente por te amar a ti e ao teu santo querer. E se isto me concedes, me farás totalmente feliz. E ele agregou: Tu, em uma palavra, tens agregado tudo, pedindo-me o maior que há no céu e na terra. E eu, neste santo querer, desejo e quero principalmente te conformar, e para fazer que te seja mais doce e agradável o meu querer, põe-te no círculo da minha vontade e observa nela suas diversas virtudes e qualidades, detendo-te agora na santidade do meu querer, agora na bondade, agora na humildade, agora na beleza, agora na pacífica morada que produz o meu querer, e nessas paradas que fizer adquirirá sempre mais novas e inauditas notícias de meu santo querer, e por isso ficará tão atada e apaixonada que não sairá nunca mais dele. E isto te dará um grande proveito, porque estando tu na minha vontade, não terás necessidade de combater com tuas paixões e de estar sempre em armas contra elas, pois enquanto parece que morrem, nascem novamente mais fortes e vivas, senão que sem combater, sem estrondo, docemente morrem, porque diante da santidade da minha vontade as paixões não se atrevem a apresentar-se e perdem por si mesmas a vida, e se a alma sente os movimentos das suas paixões, é sinal que não faz morada contínua nos confins do meu querer, que faz saídas, suas escapadinhas de seu próprio querer, e está obrigada a sentir a peste da natureza corrupta, enquanto enquanto se estiver fixa em minha vontade, estará livre de tudo, e a sua única ocupação será me amar e ser amada por mim. Depois disso, olhando para o bendito Jesus, vi que tinha a coroa de espinhos, e a tirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha cabeça, e ele me encaixou e desapareceu, e eu me encontrei em mim mesma com o desejo ardente de estar sempre em sua santíssima vontade. As pessoas pedem tantas coisas, né, para Jesus, vão diante do sacrário, ficam pedindo cura, ficam pedindo conversão de parentes, ficam pedindo emprego, ficam pedindo livramento de doenças, né, de tantas coisas que as pessoas vão pedir, né, quando elas vão no grupo de oração, coloca ali nos papeizinhos os pedidos de orações para, né, que vai ser ali, né, feita uma oração para aquelas pessoas, né, ou as pessoas vão na igreja mesmo, na hora da comunhão, elas estão
ali pedindo, né? Já soube de muitas pessoas que estavam ali comungando e pedindo coisas para Jesus. Mas Jesus disse que a Luísa, né, em uma palavra, ela juntou tudo, né? Pedindo o maior que há no céu e na terra, o santo querer, dizendo que ela, recebendo a divina vontade, ela vai ficar totalmente feliz, né? Então ela já está num nível em que ela já está compreendendo já, né, a vontade de Deus. Ela já não está mais tão presa às virtudes da santidade da humana, né? Ela já está entendendo, né, a respeito da vontade divina, né? E Jesus, com essa fala, confirma para ela, né, que ela pediu o maior, o mais importante, que é o que nós também pedimos, né? Nós não temos mais aquele desejo de ficar pedindo as coisas para Jesus, de ficar fazendo novenas, de ficar fazendo jejum, de ficar fazendo, né, assim, rezando todos os dias, né, naquela intenção de pedir pelos, né, cada dia eu rezava assim, na segunda eu rezava pelas almas, depois rezava no outro dia pelos sacerdotes, depois eu rezava, né, eh, para São José na quarta-feira, né, na quinta era adoração, né, na sexta-feira rezava as 24 horas da paixão, né, que tem outro nome que agora me fugiu à mente. Então, cada dia eh, tinha uma oração específica, né, para os sacerdotes, né, sábado era para o terço para Nossa Senhora, então era uma vida assim de oração feita na minha vontade mesma, né, que eu determinei que seria daquela forma e sempre rezando na intenção das pessoas que me pediam, né. Tinha uma lista pedindo para as pessoas pedindo oração e eu ficava rezando por cada uma delas. Então, hoje nós vemos, né, que a única coisa que importa, né, pedir para Deus é a vontade dele, porque ali contém tudo isso, né? Contém todas essas orações que já foram feitas, né? Todo esse tempo desde que elas foram criadas até o dia de hoje, né? E se tem uma oração que a gente deve fazer é a oração do Pai Nosso, né? Da Ave Maria, essa é a oração que a gente não pode deixar de fazer, né? Porque a gente está pedindo um reino de Deus, né? Nessa oração. Mas as demais, né? Se Jesus não nos mover a fazer isso, alguma situação, né? A gente não tem mais, não sinto mais a necessidade de fazer isso, né? E de pedir nada, né? Nada para mim, nada para minha família, né? Tudo eu coloco na hora, quando as pessoas me apresentam alguma situação de doença na família, como, né, ao mês passado aconteceu o falecimento do meu primo, né? Quando eu soube que ele estava com câncer, eu já coloquei na vontade de Deus, né? Pedindo que a vontade de Deus fosse feita, né? E foi, né? E ele faleceu, né? E a gente aceita, né? Porque é a vontade de Deus, né? Então, é isso só que a gente deve pedir. E para fazer que essa divina vontade seja mais doce, né? Jesus está dizendo para nós nos colocarmos no círculo da vontade dele, né? E observar lá as virtudes que tem, as qualidades, né? A santidade, a bondade, a humildade, a beleza, né? A paz, tudo isso está ali, né? Dentro do querer divino, é só a gente mergulhar ali, né? Se colocar mesmo em Jesus, né? Em qualquer situação que aconteça, né? E se a gente precisa de paz, se alguma coisa está perturbando, a gente se coloca na divina vontade. A gente, como a Aline falou ontem na live, né, vai buscar na Bíblia, vai buscar, né, no livro do céu, né, e a gente, né, ela não tem, às vezes, a quem recorrer para si, né, para desabafar, para consultar, né, ela vai na própria palavra, né, de Deus. Nós podemos ir até ela, né, que está ali também, que é a boca, né,
usada por Jesus para nos ajudar, como ela ontem, né, usou tão santamente, né, esse dom que Deus dá para ela, né, do discernimento, né, do dom de poder ter uma resposta ali que esteja baseada, né, em tudo que a gente conhece, né, da divina vontade, né, falando aquele conselho para Michele, né, para as demais ali que também estavam com dúvidas, né, se era vontade de Deus ou não, o que estava sendo direcionado para elas. Então, Jesus está dizendo, né, que nessas paradas que fizer adquirirá sempre mais novas e inauditas notícias do querer divino. E por isso ficará tão atada e apaixonada que não sairá nunca mais dele. E isto te trará um grande proveito, porque estando tu na minha vontade, não terás necessidade de combater com as tuas paixões e de estar sempre em armas contra elas, pois enquanto parece que morrem, renascem novamente, mais fortes e vivas, senão que sem combater, sem estrondo, docemente morre, porque diante da santidade da minha vontade, as paixões não se atrevem a apresentar-se e perdem por si mesmas a vida, e se a alma sente os movimentos das suas paixões, é sinal que não faz morada contínua nos confins do meu querer, que faz suas saídas, suas escapadinhas e seu próprio querer, está obrigado a sentir a peste da natureza corrupta. Eu entendo que é quando a gente para refletir, né, sobre a situação. Aí a gente vai buscar, né, ou no livro do céu, ou com a Aline, né, alguma luz. Ele diz aqui que estando na vontade divina, não vamos mais ter necessidade de combater com as paixões, de estar sempre armado contra elas. Eu entendo que quando a gente estiver assim, num nível mais elevado, né, vivendo assim mais plenamente na divina vontade, né, depois de ter passado por muito aprendizado, as paixões elas vão realmente perdendo vida. Não é necessário fazer um estrondo, né? Isto, com estrondo eu entendo que as paixões elas morrem, mas elas vão sempre nascer novamente. Então, o estrondo seria fazendo uma violência, né, para poder acabar com a paixão, né? Por exemplo, usar um exemplo que não sei se foi a Lenira ou a Lúcia que trouxe a respeito do bolo, né? É, ela estava com muito desejo de comer um bolo e esse exemplo serviu para mim também, porque, né, o marido dela faz bolo, o meu também, né? E no meu caso, né, nós estamos comendo pipoca todo final de tarde, né? A gente senta na frente da televisão, fica comendo pipoca, fica um tempinho junto com ele, comendo pipoca, assistindo as notícias, né? E aí foi quinta-feira, quarta-feira passada, nós tínhamos combinado que a gente não ia comer pipoca naquele dia, porque a gente está comendo muita pipoca. E aí, tudo bem. Aí chegou o horário da gente comer pipoca, me deu uma vontade muito grande de comer pipoca. E aí eu fui, pedir para ele, né, fazer para mim, porque eu estava lá, né, gravando, né, o trecho do Livro do Céu, eu estava gravando pro Instagram, né, e dei uma paradinha e falei para ele, você não queria fazer pipoca para nós, né? Aí ele falou assim, mas a gente não tinha combinado que não ia, né? E eu não queria fazer, eu não queria comer pipoca. E eu fiquei falando, eu tô com vontade, eu tô com fome, eu não vou jantar, só vou comer pipoca. Fiquei insistindo com ele e foi lá, né, com toda boa vontade, que meu marido é maravilhoso, de bom, né? Foi lá com todo o amor e carinho e fez, né? Só que normalmente ele tem feito de um processo, ele tem feito de um processo de ficar mexendo o milho na panela, né, até começar a estourar, né? E a pipoca fica muito mais gostosa, muito mais macia, muito mais soltinha. E aí ele fez da forma tradicional, né? Pôr o milho lá, né? E acender o fogo e pôr o óleo e o milho e deixar lá a pipoca estourando.
e ela não ficou gostosa, né? Por causa de que ele não fez daquele jeito. Mas não foi de propósito, né? Foi assim, sem querer que ele fez daquele jeito e não ficou tão gostosa, né? Então, quer dizer, porque foi feita por causa da minha vontade, né? Da minha paixão. Então, quando a gente fala assim, eu não tenho mais vontade, né? Para algumas coisas não, mas para outras a gente continua tendo, né? Só que a gente não para refletir, a gente não fica, também a gente não pode ficar se avaliando, né? Foi falado ontem se analisando, se culpando, se controlando, né? Porque a gente vai estar dando atenção para essa paixão, não vai estar dando atenção para a divina vontade, né? Mas a gente tem que estar atento, assim, refletir, né? Antes de qualquer ação que a gente vai fazer, né? Refletir junto com Jesus, né? Porque meu marido já tinha falado que não ia comer pipoca, mas eu fiquei insistindo e a pipoca não ficou boa, né? Assim como o bolo dela não deu certo porque o gás acabou, né? Então é a divina, não era para fazer bolo, não era para fazer pipoca, né? Então a gente acha que dominou a paixão, daqui a pouco ela volta, porque a gente não está afirmado ainda, né? A gente está num aprendizado, a gente está, né, caminhando nesse processo que, como a Aline falou ontem, né? No meu caso, eu vou fazer 58 anos daqui a um mês, né? Então foram, eu tô há 4 da Divina Vontade, 54 anos da minha vida vivendo, né, na vontade humana, né? Com minhas vontades, e agora, né, de repente, assim, né, 4 anos já, que parece muito, mas para Deus, né, eternidade, né, não é muito. Aí eu tenho que aprender a morrer para minha vontade, né? E aí é um processo assim que é lento, mas Jesus às vezes ele permite que aconteça essas coisas que parece que é para acelerar, né, eh, na nossa mente, assim, fixar e acelerar esse processo, né? Porque os tempos estão cada vez mais difíceis, a gente precisa, né, estar já, assim, bem firme, né, nessa atenção, nessa preocupação em ficar atento, né, a viver a vontade de Deus, porque se chegar o tempo logo, né, o tempo que não vai ter mais como a gente se comunicar, eu acredito que não vai demorar muito para isso acontecer, a gente vai ter que ficar só entre nós e Jesus mesmo, né? Então a gente já tem que aprender isso, e ele está nos ensinando, agora não, ele está nos intensificando, né, nesse nosso aprendizado, tudo que ele quer que nós já estejamos vivendo já, né? No meu caso já era para estar vivendo tudo isso, mas eu sou muito lerda, né? E eu sou muito pequena. E quanto mais velha parece que a gente é assim no grupo, mais dificuldade a gente tem de assimilar, né? Eu vejo as jovens lá como elas têm assim uma capacidade muito grande de captar as informações, de não esquecer, de tá sempre lembrando dos trechos, né? E para gente assim mais velho no grupo, assim, fica mais difícil, mas que a gente tem que confiar em Deus, né? Que é Ele que está fazendo tudo isso em nós, né? Porque quando nós estivermos mais fortalecidos, né? Ele está dizendo que a vontade, não, a vontade não, as paixões, elas não se atrevem a apresentar-se e perdem por si mesma a vida. Mas hoje, né? Se a gente ainda sente os movimentos das suas paixões, né? Das paixões que nós temos, da nossa vontade humana, é sinal que não faz morada contínua nos confins do meu querer, que faz suas saídas, suas escapadinhas e seu próprio querer, e está obrigada a sentir a peste da natureza corrupta, né? Sentir a natureza humana, né? Como ela é, né? Então Jesus tem nos permitido que nós sintamos isso, né? Para que nós possamos
viver, né, de uma forma em que que as paixões elas não mais elas aconteçam, elas não mais voltem, né, que elas sejam eliminadas de uma vez por todas, né, a nossa vontade humana junto. Enquanto que se estiver fixa em minha vontade, estará livre de tudo, e a sua única ocupação será me amar e ser amado por mim. Então, nós precisamos nos fixar na divina vontade. Então, como na escola, né, quando o aluno está com dificuldade de aprender alguma coisa, né, um professor ele dá uns exercícios de fixação, né, que são muitos exercícios para o aluno treinar, 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 até ele aprender, né? Então, Jesus está fazendo isso conosco, né? Está permitindo, né, que a gente ainda eh, veja, né, o quanto o nosso humano ele ainda existe, né? Por mais que a gente fale que a gente não quer viver, né, a vontade humana, a gente vai no automático, assim, né? E acaba acontecendo. E às vezes a gente nem percebe, né? Como eu, né, tive aquela atitude lá diante da minha colega de trabalho, né? Que foi assim um imediatismo, né? Eu vi a cena e já fui, né, falar, né? Aconteceu aquela confusão toda, por quê? Porque eu não refleti, eu não conversei com Jesus, eu não vi se o que que ele estava querendo dizer com aquela situação que se apresentou diante de mim, né? Com aquela menina com aquela fantasia horrorosa, com aquele chifre imenso, né? E que por ter me chocado assim, eu já logo tive uma reação, né? Quando que, como Jesus, a gente tem que ter paciência, né? Tem que refletir, tem que analisar, tem que ter uma conversa com Jesus, que aí ele vai acalmando o nosso coração e vai mostrando, né, que é a liberdade de cada um, que cada um, né, ele criou assim, dessa forma, com livre-arbítrio, para poder escolher o que eles querem, e que às vezes não tem maldade também, né, se é criança que está fazendo aquilo ali, não tem maldade, não tem intenção diabólica de fazer nada daquilo, é só para eles uma brincadeira, né, e, e aí a gente vai ficando em paz e não escandaliza, né, falando coisas que não deviam ter sido faladas, né, que pode ainda afastar a pessoa mais de Deus ao invés de atrair para Deus, né, mas de todo mal lhe tiram bem, eu tenho certeza que para ela vai, se não for para ela, para alguém, né, vai servir, né, aquilo que foi falado, aquela situação toda, o fruto que foi tirado dali, né, apesar de ter sido um ato de vontade humana, né, ele consegue, né, fazer com que utilizar, né, daquilo ali que foi feito para o bem, né, das almas, porque Jesus é maravilhoso. E quando acontecem essas coisas, a gente fica que nem a Luísa, né, com um desejo ardente de estar sempre na Santíssima Vontade. Amém, Fiat.